Muito bem. Boa noite a todos. Eu começava por agradecer aqui na pessoa do reitor da Universidade do Minho a resposta pronta e competente da Universidade a um desafio lançado pela RTP. A RTP propôs à Universidade do Minho que organizasse um debate que acrescentasse, um debate complementar ao debate que está em curso esta noite na RTP3, chama-se Fronteiras 21 e hoje é dedicado aos jovens e a política, jovens afastados da política, de costas voltadas para a política ou não. É o que vamos tentar perceber aqui esta noite. A Universidade do Minho convocou um ilustre painel de especialistas da área da ciência política, educação, economia, medicina, mas também designers, empresários, investigadores, investigadoras, para nos ajudar a refletir sobre estas questões. É o que faremos na próxima hora e meia. Sublinho que o objetivo é que todos participem o mais possível, aqui numa luta contra o tempo, mas tentaremos que seja dinâmico e esclarecedor o mais possível e por isso pedia também alguma capacidade de síntese nas vossas intervenções. Sr. Reitor, começaria por si. O que é que se sente um reitor numa universidade quando recebe alunos do secundário que não querem saber de política e quando entrega esses alunos ao mercado de trabalho e eles continuam a não querer saber de política? Muito bem, antes de mais queria agradecer o convite que nos foi feito e é com muito gosto que estamos aqui para debater uma questão que de facto é, julgo, absolutamente relevante. Eu permitir-me-ia, às tantas, começar por discordar dos pressupostos da sua pergunta. Para mim não é claro que os jovens que chegam à universidade não se interessem por política, nem é claro que quando eles saem da universidade eles continuem a não se interessar por política. Se tivermos de política um entendimento suficientemente vasto, que inclui tudo aquilo que tem a ver com a polis, não me parece, francamente, que hoje se possa falar de jovens voltados para a política. Estas novas gerações são gerações com causas. São provavelmente causas diferentes daquelas que foram as causas da minha geração, mas não deixam, parecem de estar fortemente comprometidos com aquilo que é a vida, os desafios, os problemas das comunidades em que estão inseridos. Portanto, o que está a querer dizer é que o que os estudos traduzem, porque os pressupostos da minha pergunta têm a ver com os estudos a que a Fundação Manuel dos Santos dá expressão esta noite, e que são esclarecedores. Mais de metade, 57%, diz que não quer saber de política, não procura notícias de política nas diferentes plataformas. A tendência de voto também estará a diminuir, portanto, com grande abstenção no setor dos jovens. Esses eram os pressupostos da minha pergunta. O que está a querer dizer é que estamos a falar de entendimentos de política diferentes, é isso? Estamos a falar de política partidária, por exemplo. Exatamente. Julgo que, desse ponto de vista, se tivermos da política a visão estritamente partidária da política, julgo que que os dados são claros, não é? E há, de facto, um afastamento dos jovens relativamente à vida partidária, digamos assim. Parece-me, no entanto, que há um elevado grau de compromisso com um conjunto importante de causas que afetam radicalmente aquilo que é o modo como as nossas sociedades se organizam, se pretendem desenvolver. E, portanto, acho que, desse ponto de vista, eu julgo que o desafio maior que se coloca também à democracia e que se coloca aos partidos, que são um componente essencial da democracia, é encontrar novas formas de garantir a sua relevância para os jovens. Esse parece-me, de facto, ser o grande princípio. No final deste debate voltaremos a conversar até para saber que papel é que a Universidade do Minho pode desempenhar, a Universidade do mundo todo, em particular a Universidade que dirige, o que está a fazer e o que pode ainda fazer para fomentar a participação cívica dos estudantes. Isabel Estrada é professora de Ciência Política e Relações Internacionais, doutorada em Sociologia. Os estudos dizem que os jovens não intervêm nos partidos, não leem notícias, como eu dizia há instantes, ainda assim dizem-se satisfeitos com a democracia. Por que é que isto acontece do seu ponto de vista e como é que se inverte esta tendência? Muito boa noite. Antes de mais, se me permite, eu gostava de colocar um bocadinho em perspectiva. Para já deveríamos até começar por perguntar o que é que entendemos por participação. Partindo do princípio que estamos aqui a pensar sobretudo naquilo que em literatura chamamos os direitos políticos tradicionais, o votar, o ser eleito, o participar em estruturas partidárias, estudos há muitos.
E eu gostava, por exemplo, de referir um Eurobarómetro muito recente de 2017, que mostra que os jovens portugueses, de facto, têm uma participação modesta nas estruturas partidárias, mas estão exatamente na mesma média europeia. Isto também é importante que se diga para se perceber que os nossos jovens não são diferentes dos outros jovens dos países europeus, por exemplo. Estamos numa média dos 5%, que até é acima da França, é acima de outros países como a Holanda, por exemplo. Portanto, estudos há vários. E em termos de participação eleitoral, também temos que ser um bocadinho parcimoniosos, cautelosos na forma como olhamos os dados. Eu recordo-me, por exemplo, quando saíram os resultados do Eurobarómetro 2013, houve, de facto, uma preocupação, porque assistimos, na altura, a uma queda percentual de 12 pontos percentuais. Os jovens portugueses revelavam 48% apenas dizia ter votado em pelo menos uma eleição nos últimos 3 anos ao tempo do estudo, mas em 2017, há um ano, porque o estudo é de setembro de 2017, essa percentagem já tinha subido para os 56%. Portanto, há que também saber situar no espaço e no tempo e ir acompanhando. E este exercício é importante, se me permite, porque nós também devemos fazer uma introspeção e perguntar se éramos muito mais participativos do que os jovens relativamente à nossa geração. Portanto, se fizermos essa pergunta, tenderemos talvez a ser menos paternalistas e menos exigentes quando olhamos de forma tão crítica para o modo como participam. A participação não é assim tão baixa e, sobretudo, e isto aqui volto a pegar em algo que o Sr. Reitor disse que é muito importante, nós temos que expandir a noção de participação. Um aspecto fundamental, quando nós perguntamos aos jovens, por exemplo, quais são as suas prioridades, o que eles nos devolvem, por exemplo, nesse Eurobarómetro, em que os jovens portugueses também participaram, o que eles nos devolvem como resposta tem muito mais de político do que o que parece. Só para lhe dar o exemplo, a ideia que eles puseram à cabeça como fundamental na Europa, no sistema de educação, por exemplo, o que eles acharam mais importante é que se estimule o seu pensamento crítico para os ajudar a saber desconstruir fake news e a saber combater os extremismos. Se isto não é sentido cívico e de participação política, eu não sei o que é. É, efetivamente. Se bem que eu aqui falo um bocadinho, digamos, de uma forma... Eu sou uma privilegiada, porque eu todos os anos me confronto com jovens universitários. Muitos deles não são de estruturas partidárias, não têm qualquer ensejo de entrar na vida partidária, altamente interessados na política, que são os alunos de ciência política. E, portanto, quando me dizem que os jovens não estão interessados na política, eu tenho, de facto, sempre um lado empírico que me permite contestar. Estará a trabalhar aí com um nicho específico, não é? Mas de pessoas particularmente interessadas. Mas exato, na sua resposta posso considerável. referir uma crítica séria ao nosso sistema político-partidário? O nosso sistema político-partidário não é diferente do que encontramos noutros países. Há, de facto, e temos que ser cautelosos na maneira como olhamos para isto, porque é aí que muitas vezes também começam os populismos e os extremismos, é nessa crítica fácil do soundbite àquilo que é mainstream politics, portanto, a política tradicional está esgotada, os partidos tradicionais estão esgotados, temos de ser cautelosos nisso. Eu julgo que, de facto, os nossos jovens tendem a ter, obviamente, desconforto com essa política tradicional, tal como nós também temos. Não significa que eles não sejam comprometidos com a política, que não estejam interessados na política e não tenham ideias que muitas vezes podem nascer até em contextos que nós não valorizamos muito agora, como, por exemplo, as redes sociais, e que levam à formação de movimentos independentes e que depois estão na origem na formação de novos partidos. Portanto, também temos que ser abertos e atentos a isso. Isso tem acontecido um pouco por toda a Europa, em várias partes do mundo, e temos que estar atentos e acompanhar esse fenómeno. Há até um exemplo curioso do chamado Net Party, que está disponível no site da Fundação Manuel dos Santos e também de Política 21, para percebermos como esses movimentos podem crescer de forma substancial só através das redes sociais. Já voltaremos à conversa. O professor Fernando Alexandre é doutorado em Economia, professor na Universidade do Minho. Tem até uma experiência governativa como secretário de Estado. E o que eu lhe queria perguntar é se reconhece que algum descrédito na classe política pode estar na origem deste afastamento dos jovens em relação à política partidária. Boa noite.
De facto, a política não é, acho que nunca foi bem vista, não é? Ou seja, é o poder, é a gestão do poder, está-se muito exposto e, de facto, quer dizer, não é de facto algo que beneficia a imagem das pessoas. Eu tive imensa honra em servir Portugal, em servir no governo português. Foi a experiência profissional mais importante que eu já tive. Estive no governo 2 anos. Nunca aprendi tanto na minha vida como naqueles 2 anos. Obviamente tem-se uma exposição que a maior parte das pessoas não gosta e, de facto, houve muita coisa que eu não gostei, mas de facto, na política, eu, modestamente, acho que tive a oportunidade de ajudar a melhorar o meu país, na medida em que eu podia fazer e que conseguia, e vi muita gente também com esse sentido. Ou seja, conheci muita gente boa e fiquei, por ter tido essa experiência, com melhor impressão dos políticos, porque conheci imensa gente muito dedicada, muito concentrada num momento extremamente difícil para o país, em que, de facto, mesmo junto dos amigos, não era fácil estar-se no governo. Ou seja, Porquê que lhe parece que há essa percepção? Eu também tive uma conjuntura muito especial. Mas, de qualquer maneira, não é de facto, os políticos não têm boa imagem. Não têm. E há uma parte dessa má imagem que é a responsabilidade total deles. Porque, como eu estava a dizer, conheci imensa gente boa, dedicada, de uma enorme generosidade, muito bem intencionada, que fazia o melhor possível e trabalhava. Eu trabalhei 2 anos seguidos sem ter férias. E conheci muita gente que fez isso no governo, que não teve sequer um dia de férias nesses 2 anos. E as pessoas faziam isso de cara sempre simpática. Mas, obviamente, também vi muitas coisas desagradáveis, que acho erradas, que não se devem fazer. Mas qual é que é a alternativa? É de facto, não participarmos nessas oportunidades quando temos de contribuir e simplesmente dizer mal, ou simplesmente ajudarmos a melhorar e, obviamente, no caso dos partidos políticos, agora se calhar ir mesmo diretamente aos partidos, os partidos políticos são grupos muito fechados. São muito fechados, são estruturas de poder, são cada vez mais, que tenho essa percepção, cada vez mais usados como um meio para chegar ao poder, para usar o poder e depois necessariamente, muitas vezes, obviamente, não é com os melhores fins. Isso tem a ver, de facto, ou seja, há aspectos que são comuns aos partidos em toda a Europa, mas há uma especificidade dos partidos portugueses que, de facto, são muito fechados. São extremamente fechados e são fechados porque são estruturas corporativas e protegem, no fundo, o poder que têm. E, obviamente, têm uma capacidade de fazer coisas que todos os dias... Há coisas que, obviamente, são distorcidas. É a vantagem de ter estado no governo, temos outra leitura depois das coisas que lemos, mas há muitas coisas que, de facto, são erradas e não contribuem para tornar a política na atividade nobre que deve ser, que é, aliás, eu acho que é a atividade mais nobre que se pode ter, porque é servir o país, servir as instituições. Agora, os atenienses usavam a palavra idiota para se referirem às pessoas que não se interessavam pela coisa pública. E por isso a política, como já foi referido anteriormente pelo Sr. Reitor e pela Isabel, eu antes de fazer política no governo, fiz muita política aqui na universidade. Eu sempre me preocupei em ter um bom departamento, em ter uma boa escola, em estar numa boa universidade e por isso sempre participei em atividade política dentro da universidade, que é aquela atividade com vista à melhoria das instituições. E o que é que a sua experiência como professor lhe diz relativamente ao empenho dos jovens de hoje? Os jovens de hoje, isto não é cair naquele populismo e dizer são cada vez melhores, mas de facto nós na Universidade de Minho, pois eu não tenho a percepção em geral, como nós temos cada vez melhores alunos, a percepção que eu tenho é que os alunos têm vindo a melhorar ao longo do tempo. Agora, eles têm, de facto, uma forma de intervenção que é muito diferente e de facto, não têm muito interesse pela coisa política. E a política em Portugal também não se discute bem. Mas têm uma sensibilidade, e eu também, além de ser professor, tenho filhos, hoje os jovens têm uma sensibilidade para os direitos dos outros, para o bem comum, que de facto a minha geração não teve sequer essa educação, dessa forma. Eram chavões, eram coisas que eram ditas. Hoje há uma sensibilidade àquelas coisas que, de vez em quando, me lembram, estamos no século XXI, ou seja, porque de facto nós podemos fazer um esforço por
de facto, ser professor, ser pai, torna-nos mais novos e vamos nos tornando mais próximos dos valores que estão à frente. Não é uma das enormes vantagens de ser professor e de ser pai, já agora. E por isso, eu acho que os jovens, de facto, hoje, eles têm essa sensibilidade, têm uma dispersão de interesses e uma forma de manifestar e de crescer e de se afirmar muito mais diversa, com muito mais possibilidades do que a minha geração teve. Ou seja, nós não tínhamos muitos espaços para participar. Hoje os jovens têm imensos espaços para participar e, obviamente, muitos deles não estão interessados em participar em estruturas partidárias. Aí as estruturas partidárias, mesmo nas Jotas, que são estruturas que acho que são pobres, acho que são... Eu conheci imensa gente interessante. Eles têm muita gente boa, mas de facto depois aquilo como um todo não funciona. Isso não funciona, não são estruturas, porque vejam, só para perceber como aquilo são estruturas de poder. Eles estão criados para chegar ao poder. E entram lá com essa motivação. E por isso, obviamente, eles olham para fora sempre como uma ameaça. Nas eleições não, mas quando estão a construir, e por isso os partidos têm esse problema de serem sobretudo estruturas de poder e que estão cada vez mais fechadas, estão fechadas sobre grupos de amigos, grupos familiares, que basicamente reproduzem, como muitas vezes acontece nos meios empresariais, económicos, em muitos setores, formas de nepotismo, de cronismo, não é? Que nos partidos acontece de uma forma ainda muito mais intensa porque atenção, há mesmo uma aprendizagem, ou seja, filho de peixe sabe nadar e por isso há miúdos que são, da mesma forma que há muitos médicos que são filhos de médicos e que há filhos de professores que são professores, há muitos filhos de políticos que são políticos, mas isto não é bom. Isto não é bom. Deixa-me pegar nessa deixa dos médicos. Pedro Morgado, psiquiatra, é professor aqui na Escola de Medicina da Universidade do Minho. O comportamento dos jovens relativamente à política é sintoma de uma doença maior ou não? Estamos perante apatia ou hostilidade, rejeição mesmo, portanto, são indiferentes ou rejeitam mesmo este modelo, por um lado, e por outro lado, qual é o perfil do aluno que participa? Muito bem. Em primeiro lugar, muito boa noite e muito obrigado pelo convite para estar neste debate. E vou-lhe já responder taxativamente que não estamos aqui a falar de nenhuma doença e aproveitava a ocasião também para centrar este debate num tópico um bocadinho diferente daquilo que foi já dito, até porque partilho grande parte daquilo que foi dito pelos colegas que falaram anteriormente. E eu diria que os jovens hoje são diferentes, não são melhores nem piores, e olham para a geração um bocadinho mais velha com alguma desconfiança, e a geração um bocadinho mais velha olha para os jovens com alguma desconfiança, mas isto também não é novidade nenhuma, porque pelos vistos foi sempre assim ao longo da história. E, portanto, nós cometemos um primeiro erro, que é falar dos jovens como um todo. Há uma enorme diversidade naquilo que são os jovens que nós hoje estamos aqui a debater. E esta era a primeira nota que eu gostaria de dar. A segunda nota é que somos todos aqui menos jovens a falar sobre os jovens e, portanto, também é importante ouvi-los e perceber o que é que eles têm para dizer, perceber os espaços onde eles agora estão, que são seguramente diferentes dos espaços onde nós antes fazíamos o debate e, portanto, isto também é de assinalar. E depois há uma terceira questão, que é os jovens foram educados de uma maneira diferente daquela que todos nós fomos educados. E isto produz, naturalmente, diferenças no seu comportamento. Nós comentávamos antes deste debate que hoje vivemos num país mais seguro do que nunca. Nunca houve tão baixa criminalidade violenta em Portugal como nos dias de hoje. Mas hoje é muito raro os jovens irem a pé para a escola como eu ia a pé para a escola primária. Portanto, desde a primeira ou segunda classe eu ia sozinho para a escola com os meus colegas, morava na altura em Bragança, e isto era normal. Ia eu e iam todos os meus colegas. E hoje em dia os jovens não vão. E há aqui uma mensagem implícita que é transmitida aos jovens, uma mensagem não só de que o mundo é mais inseguro, mas também uma mensagem de que precisam de tutela até mais tarde. E isto faz com que nós talvez também devamos discutir outra coisa. O que é ser jovem? Quando é que se deixa de ser jovem? E tem alguma resposta para essa pergunta? E na minha opinião, eu penso que hoje em dia se deixa de ser jovem mais tarde, por várias razões. Por razões biológicas, nós hoje sentimos-nos jovens até mais tarde, por razões da própria configuração das nossas vidas, nós constituímos família mais tarde, a generalidade das pessoas tem filhos mais tarde e, portanto, a generalidade das pessoas entra no mercado de trabalho mais tarde e, portanto, esse jovem até mais tarde.
também se é maduro mais tarde. E eu penso que alguma da desconfiança com que nós olhamos para os jovens também está muito relacionada com isto, com o facto de a maturidade hoje ter um curso e ter uma velocidade que é diferente daquilo que acontecia há uns anos atrás. Se olharmos para 2 gerações atrás, aos 18 anos a maioria das pessoas trabalhava, tinha filhos e estava já a contar os anos que restavam para viver. E hoje em dia, 18 anos, nem sequer estamos a falar de 1/3 da vida expectável de uma pessoa. E, portanto, há aqui uma mudança que é muito significativa nos comportamentos, mas que tem a ver com esta excessiva tutela que os mais velhos fazem dos mais novos. E, por exemplo, eu concordo quando diziam nós temos cada vez melhores estudantes e temos cada vez estudantes com competências mais diferenciadas em alguns aspectos, mas também temos hoje estudantes que vêm com os pais à universidade. E esta é uma realidade para a qual as universidades também têm que olhar. Nós temos hoje estudantes em que os pais têm um peso muito maior na escolha daquilo que é o seu curso do que acontecia há 10 ou 20 anos atrás. E, portanto, isto também é uma mensagem que se transmite aos estudantes. Quando nós estamos a tutelá-los até mais tarde, estamos também a inibir aquilo que são as suas possibilidades de participar e a sua oportunidade de assumir responsabilidades. E eu penso que esse é um trabalho que todos nós também temos que fazer. Fez uma crítica concreta às famílias e qual é o papel do sistema de ensino, porque a par dos educadores familiares há uma escola desde os 6 anos até chegarem à universidade, não é? O sistema de ensino tem aqui um papel que é muito importante na geração desta responsabilidade. Mas o sistema de ensino responde perante a sociedade, não é? E, no fundo, há aqui uma ligação que é muito estreita entre aquilo que a sociedade pede ao sistema de ensino e aquilo que o sistema de ensino acaba por proporcionar. E, portanto, eu não penso que esta função deva ser acometida apenas ao sistema de ensino. Eu penso que, quando falamos de níveis de ensino como o ensino superior, já temos outro tipo de responsabilidades, mas os níveis do ensino básico e secundário, eu penso que não será responsabilidade do sistema de ensino este tipo de função exclusivo. Acho que as famílias têm aqui um papel muito importante. Na universidade, eu penso que nós temos que estimular a responsabilidade dos alunos, a sua autonomia, a sua independência, o seu espírito crítico. Portanto, penso que aqui também há um papel a fazer em termos de reconfiguração do próprio ensino superior e esse trabalho tem sido feito. A professora Leonor Torres é investigadora do Departamento de Ciências Sociais de Educação, aqui na Universidade do Minho, tem desenvolvido vários trabalhos de investigação no domínio da sociologia das organizações educativas. E a primeira pergunta que eu tinha para si é a seguinte. Foi lançada em 2017, creio eu, uma Estratégia Nacional para a Educação e a Cidadania, com várias metas, vários procedimentos, enfim, ao longo dos diferentes graus de ensino. Eu pergunto-lhe se, do seu ponto de vista, este é o caminho, ou seja, uma maior responsabilidade atribuída ao sistema educativo e se veria com bons olhos, por exemplo, a componente curricular vocacionada justamente para a participação cívica, como já está a ser testada em algumas escolas. Muito boa noite a todos. Um pouco antes de responder à questão, só dizer que partilho praticamente com todas as ideias que foram aqui lançadas. E dizer que também não me revejo numa resposta negativa à grande questão deste debate, se os jovens estão de costas voltadas para a política. Penso inclusivamente que seria mais provocador e interessante inverter a questão se a política não estará de costas voltadas para os jovens. Voltando à questão que me coloca, se a estratégia de educação para a cidadania poderia configurar um caminho de educação, de socialização para a participação política, eu diria que sim, sendo que poderia ser um dos caminhos entre muitos. Mas não vejo que uma única medida isolada e que entre em contradição com muitas outras medidas que estão em curso na política educativa, que consiga converter os nossos jovens cada vez mais plurais e que têm uma escolaridade alongada em jovens supostamente mais participativos. E quando eu digo supostamente mais participativos, é se aceitarmos que participação política é uma participação institucionalizada dentro dos parâmetros convencionais dos partidos, dos sindicatos, etc.
neste momento a escola está completamente pressionada para a produção de resultados académicos, para a produção da excelência. E isso condiciona, existem uma pluralidade de medidas políticas que pressionam a escola neste sentido, e uma única medida, seja a educação para a cidadania, seja agora o decreto sobre a revisão da flexibilidade curricular, não me parece que sejam suficientes, até da forma como estão configurados, suficientes para tornar a escola pública ou privada portuguesa mais aberta à participação. Só para dar um exemplo, nos estudos que temos desenvolvido, os jovens alunos que frequentam o ensino básico e secundário têm uma vida participativa para além da sala de aula extremamente reduzida. Apenas uma percentagem diminuta passa pelas associações de estudantes, uma percentagem ainda mais diminuta participa nos órgãos da escola, em clubes, em projetos, em todo um conjunto de instâncias e de espaços que, por natureza, seriam socializadores para uma prática, para uma mobilização cidadã. E porquê é que isso acontece, do seu ponto de vista? Justamente por esta pressão, por esta compressão para a questão das classificações. E os alunos sentem isso, dizem-nos isso nas entrevistas, nos inquéritos extensivos que são feitos em várias escolas. Há claramente um enfoque, um centramento na sala de aula, no currículo nuclear, na perspectiva de conseguir as melhores classificações para conseguir entrar nos cursos socialmente mais prestigiados. E isto é claramente um bloqueio ou uma participação mais ativa na instituição escolar. Vamos perceber se até do ponto de vista do mercado de trabalho, temos aqui alguns empresários, se os critérios de seleção e de empregabilidade contemplam também esta dimensão de maior participação cívica ou se focam apenas nos resultados de excelência, nos resultados académicos. Sintam-se completamente livres para fazer qualquer questão, basta fazerem um sinal e... Sim, queria... A quem é que dirige a questão? Ao professor Pedro. Sim. De que forma a categoria social de um jovem pode ter influência ou não, e principalmente no campo financeiro, não é? No sucesso na política e na proximidade aos partidos políticos e às entidades que exercem de alguma forma este tipo de atividade? É assim, é conhecido que a capacidade financeira é um determinante importante de várias coisas na nossa vida. Uma delas, que é a área em que eu trabalho, é da qualidade da saúde que a pessoa tem e a que a pessoa tem acesso, e aos serviços de saúde que a pessoa tem acesso. Portanto, há uma relação muito direta entre aquilo que é o nível de vida e a capacidade financeira e também, depois, uma série de oportunidades que vai ter ao longo da vida e uma série de envolvimentos e de iniciativas em que vai acabar por participar. Eu diria que uma das funções da universidade e do sistema de ensino é precisamente tornar essas diferenças menos decisivas na hora em que um jovem se torna adulto. E por isso é que nós temos um sistema de ensino que é universal, temos um sistema de saúde que é universal, mas apesar disso, apesar dessa universalidade do sistema, ainda não conseguimos garantir que de facto, e concordo com a tónica da sua questão, que de facto aqueles que têm maior capacidade financeira, ou que os seus pais têm maior capacidade financeira, acabam por ter mais oportunidades e acabam por surgir mais em lugares importantes, que era no fundo aquilo que também foi dito pelo professor Fernando Alexandre, que nós temos aqui um efeito muito de classe e de grupo nos próprios partidos políticos e em muitos dos cargos públicos que nós temos hoje em dia. Já voltaremos ao público. Nuno Reis, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Tem razão a professora Leonor Torres quando diz que os jovens não participam porque estão demasiado focados nas exigências dos resultados académicos? Sim, antes de mais, ou há outras motivações? Sim, antes de mais, boa noite e agradecer o convite para estar aqui presente e a representação da Associação Académica. Daquilo que disse a professora, acho que de facto existe essa pressão nos estudantes de ter cada vez mais e melhores resultados académicos e estes resultados de excelência e muitas vezes não existirem no próprio sistema de ensino e no próprio sistema político
vantagens em que os jovens participem cada vez mais neste sistema de associativismo, ou o que quer que seja, que consideramos representação também política, porque essa é a minha opinião sobre a representação política, que não se restringe apenas à questão do político-partidária. Mas gostava de pegar aqui noutra coisa que a professora falou, que é se de facto não nos devíamos estar a questionar se não são os jovens que estão de costas voltadas para a política, mas sim a política nas suas diferentes formas de representação, se não está de facto de costas voltadas para os jovens. É essa a sua percepção? Sim, posso dar alguns exemplos disso, desde logo pela forma como funcionam as diferentes organizações democráticas, e uma delas as próprias universidades, o próprio Estado, e vejamos, por exemplo, desde 2007 que existe um regimento jurídico das instituições de ensino superior que limita a participação dos jovens, por exemplo, em sede de Conselho Geral a 15%, ou seja, num Conselho Geral, como é o caso da Universidade do Minho, composto por 23 pessoas, temos 4 estudantes. Isso significa que, de facto, se calhar devíamos estar, em vez de estarmos a representar, não quero dizer que não estejam a ser representados os interesses dos estudantes, mas podiam estar mais representados. Porque... O Sr. Reitor está a tomar nota, não está? Estou a tomar nota. Certamente. Mas não é novidade para mim. O Sr. Presidente está a dizer. Acima de tudo, isto nem sequer é totalmente uma responsabilidade dos reitores, é uma responsabilidade do Estado, porque foi o Estado que impôs o regimento jurídico. Sobre esta, desculpa, de dar mais autonomia, acabou por se calhar retirar mais autonomia à participação política dos estudantes dentro das universidades. E depois, olhando para os próprios mecanismos nacionais e para as próprias instituições nacionais, desde logo, começando por secretários de Estado da Juventude que não são jovens, diretores regionais de IPDJ que estão longe de ser jovens, e, portanto, acho que, de facto, é preciso pensar se a política não estará, de facto, de costas voltadas para a participação jovem. Não há aí nenhuma autocrítica a fazer, autocrítica enquanto jovem, ou seja, não há nenhuma cota parte de responsabilidade dos jovens neste afastamento, se é que existe? Certamente que os jovens têm que fazer aqui a sua parte, que é reivindicar mais condições para poderem fazer política, e política não só do ponto de vista partidário, mas, acima de tudo, política dentro dos sítios e dos grandes centros democráticos, como é o caso das universidades, e que estão em constante expansão, e prova disso é esta plateia, e mais do que isso, prova disso é também as várias representações que vamos tendo cada vez mais. Deixe-me dizer-lhe que, se o discurso bastar, tem uma promissora carreira política à sua frente. Já voltamos à conversa. Queria chamar aqui o Dr. Pedro Fraga, da empresa F3M Information Systems, para lhe perguntar se, quando contrata um jovem, quais são os critérios de empregabilidade, o que é que procura no jovem, para além das competências técnicas e científicas para a função. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Há uma coisa que garantidamente eu ou a minha equipa de recursos humanos não procura, que é notas. Eu desconheço em absolutas notas de qualquer das 100 e tal pessoas que trabalham comigo. Nunca as vi, não quero ver, não quero saber, é-me completa e absolutamente indiferente. O que é que eu quero dizer com isso? Nós procuramos aquilo, como diriam os franceses, o je ne sais quoi, que é aquilo que está cá dentro. Um bocadinho o fogo que arde sem se ver, aquilo que faz a diferença. Eu lembro-me que nós contratámos um dos nossos quadros, que hoje é um dos quadros mais interessantes da nossa empresa, porque no processo de entrevista foi a única pessoa que respondeu até hoje a uma pergunta, uma das várias que nós demos à escolha, que era: porquê é que vários países da União Europeia impedem implícita ou explicitamente a entrada da Turquia? Que é um processo que tem anos, como todos nós sabemos. E foi a única pessoa que se aventurou, e de uma forma correta, se aventurou a responder a essa pergunta. O que desde logo me despertou, que na altura a empresa era bastante mais pequena e não me passavam por mim esses processos de análise, que era alguém que tinha algo de diferente. Alguém, ponto 1, que se interessava pelo que se passava no mundo, e segundo, que era uma pessoa interessante. E as empresas... Reparem, eu ouço aqui falar em pressão. Eu admito que essa pressão exista durante o ensino inicial para entrar nas melhores universidades, como é o caso desta. Eu percebo isso, por causa dos índices de empregabilidade. Agora, a partir do momento em que estão dentro desta universidade ou de outras, eu sou dirigente associativo empresarial há muitos anos, independentemente de ser empresário há 31 anos, e não conheço muitas empresas que olhem para notas. Portanto, eu objetivamente desconheço o que é essa pressão para notas para quem já cá está dentro. Não sei se me estou a fazer entender. O que é que nós procuramos? Procuramos jovens com cultura, que saibam falar, que não tenham medo do risco, ou seja, que tenham aversão ao risco,
não sei se me estou a fazer entender, e fundamentalmente que revelem um conjunto de comportamentos sociais, porque reparem, as empresas são muito mais que espaço para ganhar dinheiro. As empresas são espaços, naturalmente, que existem para satisfazer os seus acionistas. Não vale a pena estarmos com subterfúgios. Mas, além disso, são espaços de convívio humano onde todos nós temos que nos sentir bem. E sentimos-nos bem com a proximidade de pessoas que nos trazem mais valias e não é apenas de trabalho. Portanto, não se convençam, eu vou muito falar a universidades a jovens, não tenham a ideia que as empresas são todas espaços em que há pessoas com o fato da minha cor, ou seja, fatos cinzentos e gravata, em que apenas se contratam os jovens com melhor nota. Portanto, não é verdade, nós procuramos outro tipo de skills. Permite-me só terminar, como nos fez o pedido e muito bem, para não nos alongarmos, eu gostava só de referir uma coisa. Quando se fala, eu penso que se falou aqui na necessidade de haver algumas disciplinas de educação para a cidadania, e o que eu acho que é importantíssimo para os pais. Para os pais. Porque vamos deixar cair o mito que se entrega uma criança aos 6 anos ao sistema de ensino e aos 22 anos esperamos um produto acabado. E se isto correu mal, a culpa foi do Estado, ou do liceu, ou da universidade. Portanto, as famílias, não na noção 24 de Abril de Deus, Pátria e Família, as famílias têm um papel absolutamente fundamental na criação e no despertar do interesse pela cidadania nas suas diversas formas, do que a política partidária é apenas uma delas. Essa responsabilidade é das famílias. E se as famílias promovem para os jovens todos que nos rodeiam uma tabloidização da vida desses jovens, digamos, em que os políticos, pegando nas palavras do professor Fernando Alexandre, muita ideia que os políticos são todos corruptos. Os políticos não são todos corruptos, como os empresários não são todos malfeitores. Portanto, há bom e mau em todo o lado. Há bom e mau em todo o lado, mas isso tem que partir desde a base. Se os jovens são educados numa cultura e numa casa em que há a ideia que é tudo, desculpem a minha expressão, que vai uma cambada de corruptos, o desinteresse pela política partidária é enorme. Concordo, termino com muitas das intervenções que aqui foram feitas, que dizem que há um envolvimento fantástico dos jovens em causas, muito mais que na minha geração, muito mais. O envolvimento hoje é muito maior a todos os níveis, causas sociais, ambientais, outras que queiram indicar. Agora, no âmbito da política partidária, eu deixo-vos um apelo. O futuro está também nas vossas mãos, nas mãos de cada um de vocês. E não deixem o vosso futuro apenas nas mãos dos outros. Porque o vosso desinteresse, e agora estamos a falar de política partidária, não votarem, por exemplo, é algo que só a vocês vos diz respeito. E, portanto, depois não se podem queixar que quem está no poder não vos representa. Porquê? Porque vocês não apareceram no dia e nos dias em que era preciso aparecer. Mais alguma questão? No imediato? Sim, por favor. Como é que se chama? Muito boa noite, eu sou o Mário Veloso, sou aluno de Ciência Política. Gostaria de dirigir uma questão à professora Isabel Estrada, que é, considerando as novas formas de intervenção política que nós, jovens, todos que estamos aqui, fazemos, nomeadamente questões como sensibilidade para as questões ambientais, direitos de minorias, esse tipo de questões específicas, se não há o risco no futuro, porque nós vivemos numa democracia precisamos de governantes, que são aqueles que nós escolhemos para nos representarem, e não há o risco de termos governantes sem uma visão global e de estratégia e de sistema e apenas focados em questões concretas e específicas, excessivamente. Obrigada. Mário, desde logo chama a atenção para um aspecto muito importante que acabaste de frisar, é o facto de haver novas formas de intervenção. E eu sublinho a intervenção porque ela é muito importante, mas a intervenção nem sempre é participação. Eu entendo pela participação política a minha capacidade, a tua capacidade de intervirmos, de influenciarmos o processo de decisão política. E aquilo que muitas vezes acontece no contexto, por exemplo, das redes sociais, que é muito importante, é que temos uma espécie de pequenas ágoras isoladas, em que às vezes ficamos sozinhos com os nossos sofismas, com aqueles que nos agradam, em que nem sempre há também, digamos, verdadeiramente o entendimento do que é o debate, a discussão, porque somos muito criteriosos com quem não queremos debater. Portanto, às vezes a intervenção é fundamental, mas não pode ser confundida com participação. Agora, dessa intervenção que estás a referir, que é muito importante,
emergem, acabaste de enunciar dois pontos, nem de propósito, porque estes estudos também apontam para isso, que estão nas preocupações dos jovens. Os jovens têm uma agenda de preocupações políticas. Se calhar nós não tínhamos. As questões ambientais não são ambientais, são questões profundamente políticas, têm a ver com a polis e com a polis do futuro, que estão na vossa agenda, que tem que estar na agenda de todos, né? Que cá estamos. As questões, por exemplo, do relacionamento com a diversidade cultural, a importância do diálogo intercultural. Eu, quando vejo jovens assim interessados e com essa consciência de como isto é importante para todos nós na polis, eu para já fico muito mais sossegada relativamente à qualidade dos futuros políticos. Ok? E, portanto, ao chegarmos ao tal caso em que os políticos não têm essa visão de conjunto, e eu concordo contigo plenamente, por vezes há uma falta de visão do médio e longo prazo. Nós sabemos por muitas razões, porque tendem a funcionar em ciclos eleitorais, enfim, por muitas variáveis que entram aqui no jogo. Eu penso assim, se cada um dos que aqui está, e que não são apenas os de ciência política, eu vejo aqui muitos de ciência política que me dá enorme prazer, mas também que são de medicina, de biologia, de administração pública, de relações internacionais, de engenharias, se cada um aqui tiver essa consciência cívica que tu demonstras nesse tipo de preocupações, nós também vamos ter uma outra geração de políticos, um outro comportamento. E vamos ter outros decisores. Vocês mesmos vão obrigar a que haja essa geração de novos decisores. E isso é muito importante. Eu acho que isto é um aspecto... Não é só o positivo pelo positivo. Eu acho que isso está a emergir e que temos que saber ler estes sinais, sem dúvida. E já agora só um aspecto a propósito dessa tua intervenção. Nós aqui estamos a falar muito, e é verdade, as estruturas partidárias são muito fechadas, os partidos são muito fechados, o nível social, económico-social das famílias ainda é importante nas escolhas, nos percursos que depois cada um de nós faz na vida, do ponto de vista empresarial, política, etc. Mas esta sociedade já se democratizou muito. E, portanto, isso também é bom nós termos essa noção. Isto já chegou a ser pior. Já se democratizou muito, bastante, e aí a educação é fundamental. O espaço da educação, desde a primária até o ensino superior, tem sido na sociedade portuguesa, por isso as famílias de facto têm muita responsabilidade, mas se não fosse o ensino, eu diria, porque o ensino tem sido um espaço fundamental de democratização, em que todos podem ser os cidadãos da nova polis. Todos podem ter essa capacidade. Isso para mim é fundamental. Ver essa democratização do ensino, continuamos a ser fechados, sim, mas os jovens que eu vejo nas minhas aulas, e de certeza que a maior parte dos professores também terá essa experiência, não são jovens de elites económicas, intelectuais, políticas. Nesta universidade nós temos essa experiência. E, portanto, são jovens que o ensino, que as estruturas estão a reconhecer no seu mérito, nas suas capacidades intelectuais e têm muito para dar à sociedade em todos os níveis, político e cultural, etc. E são o espelho de tudo aquilo que é possível fazer fora das estruturas, vamos dizer, mais fechadas. E, portanto, o ensino aqui, para mim, tem tido um papel fundamental nessa democratização em todos os níveis, incluindo o político. Muito bem. Vamos pedir agora o testemunho da Lara Lima, que é licenciada em Relações Internacionais, tem 21 anos. Negócios. Negócios? Sim. Tem 21 anos. Tem um projeto de voluntariado. Participa num projeto de voluntariado em África. Quer-nos explicar as razões dessa opção e também, como jovem, se lhe parece que os seus colegas de juventude se estão abertos à participação ou não? Exatamente. Em relação, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Em relação ao voluntariado, creio que é uma prática de civismo e os jovens têm cada vez mais visto a importância do voluntariado e tem aumentado o número de inscritos nessa prática. E em relação a isso eu queria dizer algo que me emocionou enquanto estive na Guiné-Bissau este período de tempo e nós lá deparávamos com vários jovens com ambições para o próprio país deles e eles tinham uma imensa vontade de viajar e formarem-se noutros países
mas algo que eles sempre me diziam era, sim, nós vamos formar-nos lá fora, mas nós vamos adquirir conhecimento para podermos aplicar no nosso país, para crescermos aqui, enquanto Guiné. E eu sinto que hoje, nós, enquanto jovens, viajamos, sim, muito mais do que há alguns anos atrás, creio, mas viajamos por, eu digo, objetivos próprios, não é? Eu, pelo menos, eu quero viajar, sim, mas quero porque vejo oportunidades melhores noutros países, talvez, porque vejo perspectivas de progressão na carreira e quão bom era se nós todos fôssemos viajar e fôssemos perceber políticas de outros países que efetivamente funcionam bem e pudéssemos dizer, ok, isto adequa-se à realidade portuguesa e pudéssemos todos juntos crescermos nesse sentido. E estamos a falar de pessoas que têm esta ambição num país subdesenvolvido, não é? Se nós todos tivéssemos esta vontade de praticar outro conhecimento cultural, de diferenças culturais que nós aprendemos. Esse interesse resultou do ambiente familiar, da escola? Como é que despertou esse interesse pelo voluntariado? É, sim, sempre foi algo que me apaixonou. Mas lá está, eu tinha a ambição, e talvez um bocado egoísta, de conhecer outra cultura, certo? E foi aí que percebi que os jovens, e cada vez mais, e eu deparo-me no meu grupo de amigos, na sociedade em geral, nós temos, é uma crescente, nós temos interesse por voluntariado. Por isso, eu acho que sim, nós praticamos política, ao exercer este tipo de cidadania na nossa sociedade. Mais uma pergunta? Eu posso só complementar aqui? Sim, claro que sim. Só para complementar esta intervenção e no fundo, para assinalar aqui esta mudança de que falávamos há pouco. Eu, por exemplo, também fui dirigente estudantil, associativo, e há uns anos atrás, quando eu era estudante, nós passávamos muito tempo em Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais eram muito participadas, havia muita discussão. E era uma forma de fazer política. E este testemunho que estávamos aqui a ouvir fez-me lembrar uma coisa que eu considero que é muito significativa. Os alunos de Medicina da Universidade de Minho, neste momento, se calhar fazem menos Assembleias Gerais do que nós fazíamos na altura, naquele sentido mais estrito da política e da proposta de alteração do Regulamento A ou do Regulamento B. Mas nós hoje temos um conjunto de 10 alunos de Medicina que esteve em missões de voluntariado completamente construídas por eles, sem nenhuma associação por trás. Eles criaram uma associação de modo próprio, arranjaram fundos para fazer as missões e estiveram em 3 países da África durante este último verão por sua iniciativa e portanto, foram verdadeiros empreendedores. Se calhar ali interessavam à empresa do seu doutor porque provavelmente são jovens que têm esta capacidade de fazer coisas para além daquilo que é o seu curso. E essa capacidade está de alguma forma relacionada com o desempenho escolar, isto é, os melhores alunos são aqueles que estão mais disponíveis ou não? Ou não tem nenhuma relação? Se me fala sobre classificações académicas, eu diria que às vezes sim, às vezes não. Se me diz os melhores alunos, eu diria que sim, porque para mim esses são os melhores alunos. Eu, por exemplo, vejo aqui na assistência a Beatriz, além de fazer trabalhos de investigação na nossa escola, é uma estudante que está envolvida num projeto que se chama Aldeia Feliz e que vai a municípios da região do Minho fazer rastreios de hipertensão arterial, de diabetes, falar com idosos que não encontraram ninguém, se calhar, nas últimas 2 semanas com quem falar e a quem contar as suas amarguras. Isto é uma forma de fazer política. E por isso é que eu lhe dizia que eu tenho uma perspectiva muito positiva daquilo que é a intervenção dos jovens na política nos dias de hoje. Eles fazem-nos de formas diferentes daquilo que nós entendemos tradicionalmente por participação política. Mas temos que estar atentos a essa participação alternativa que existe e que eu penso que devemos continuar a apoiar. E, sobretudo, tem que se traduzir também em votos, porque há um autor com muita graça que dizia que qualquer dia temos mais voluntários do que votantes, não é? Tem que se traduzir também em votos, tem toda a razão. É uma excelente observação. Nós temos que encontrar aqui vias comunicantes entre este sistema político, que é muito baseado nos partidos e que é necessário, e que tem o nosso sistema político tem algumas particularidades, por exemplo, que o tornam mais blindado à ascensão dos populismos, comparativamente com outros sistemas.
E temos que olhar para isto como algo de bom. Nós estamos muito habituados a falar muito mal do nosso país, mas isto é uma coisa positiva. Nós estamos mais blindados à ascensão dos populismos por causa deste sistema político também ser um bocadinho fechado. Há alguma virtude nisto. Mas é preciso encontrar aqui vias comunicantes com outra política, a política que de facto interessa às pessoas. Muito bem. Façam um sinal. Eu há pouco não lhe perguntei o seu nome, nem lhe perguntei o que é que estava a estudar. Sou Rui Miguel, estudo Ciência Política, estou no segundo ano. E queria fazer uma pergunta à professora Leonor. Relativamente à comunicação social, qual é o papel positivo ou menos positivo que tem a comunicação social na transmissão da mensagem política aos jovens? Eu sinto uma comunicação social por vezes um pouco sensacionalista, que sempre feita de casos políticos, e portanto isso pode não ser muito interessante para os mais jovens, não é estar a acompanhar uma espécie de telenovela às 8 da noite. Portanto, qual é de facto a responsabilidade que a comunicação social tem e de que forma é que pode melhorar, não é? Ok, e se calhar vou responder à sua questão em complemento também com a anterior, com a intervenção anterior da aluna ainda, não é? Ainda é aluna. Já não é. Ok. Eu penso que a comunicação social, e não só a comunicação social, penso que há uma ideia generalizada, dominante, de interpretar o que se passa, quer ao nível das pesquisas científicas, quer ao nível das estatísticas, que padece um pouco de uma visão muito adultocêntrica, ou seja, muito baseada no paradigma da geração que interpreta esses dados. E porquê é que eu digo isto? Porque grande parte dos estudos chegam às mesmas conclusões. Estou a falar de estudos de diferentes naturezas sobre a participação política, sobre a mobilização dos jovens. Mas depois as conclusões têm sempre uma nuvem muito contaminada pelas grelhas de quem interpreta. E a comunicação social também não foge muito a este paradigma interpretativo. O que me parece é que, e os vários exemplos que aqui têm aparecido, e citando de cabeça um autor que tem trabalhado muito estas questões e numa lógica um pouco diferente da que está a ser aqui analisada, que é o José Machado Paes, que nos diz que estamos a assistir, nos últimos anos, ao renascimento de um novo agir político. E eu penso que estas questões do voluntariado, do envolvimento em grandes causas, de envolvimento em associações de vários tipos, de participações a partir das redes, que ainda aqui não se falou muito, demonstra claramente esse novo agir político, é uma mobilização completamente fora dos ordenamentos institucionais, o que não deixa de ser, só para terminar, o que não deixa de ser contraditório, porque estamos a falar de uma geração de jovens que foi aquela, nos últimos anos, que passou mais tempo na escola, ou seja, que ficou mais sujeita aos constrangimentos de uma instituição altamente pesada e fechada, que é a escola ainda. E, portanto, há aqui alguma contradição que eu penso que ainda está por explorar. Eu sabia que ia chegar o momento de bater na comunicação social, eu sabia. Com toda a justeza. Luís Fernandes é diretor artístico de Generation, é programador cultural. Para fazer programação cultural é preciso conhecer bem o público. Em princípio, sim. E o que é que esse conhecimento lhe diz sobre os jovens de hoje? O que é que os motiva e se a arte é uma boa forma de chegar aos jovens? A arte deverá ser, em princípio, uma forma, eu diria, ótima de chegar, de promover reflexão, capacidade de reflexão, pensamento e de formar melhores cidadãos, não é? Portanto, penso que esse requisito a arte cumpre e acaba por sofrer um pouco de ser, às vezes, esquecida por políticas que não lhe prestam a atenção que merecia e cujas políticas depois repercutem sem, por exemplo, participação, problemas de participação que implicam que os programadores tenham um papel
ainda mais difícil de arranjar estratégias que contextualizem uma oferta cultural relevante e enriquecedora, sem ser populista ou pouco ou superficial. Portanto, essa problemática é algo que me assola, a mim e certamente aos meus colegas que trabalham nesta área. Em relação à minha experiência, em particular, à frente de uma estrutura que tem um legado que vem da Capital Europeia da Juventude, que Braga ostentou em 2012, cumpria-nos uma missão algo complicada nisso, porque, por um lado, propusemos a trabalhar para uma franja de público classificada genericamente como mais jovem, embora hoje em dia o mais jovem de facto se dilua e não seja aquilo que era quando nós éramos jovens de facto. E paralelamente propôs também oferecer uma verdadeira cultura alternativa, ou seja, algo que, tendo em primeiro lugar uma consciência de serviço público, oferecesse conteúdos que pudessem colocar em causa as nossas concepções de base do que é cultura, do que é arte e de como é que nós a fruímos. Portanto, parecia, e é uma tarefa complicada, e aquilo que eu posso dizer em relação aos resultados 5 anos depois de termos iniciado esta aventura, digamos, é que de facto os jovens respondem e não são muitas vezes subestimados na maneira como nós percepcionamos a forma como eles irão reagir a estímulos. E, de facto, como é que definiria o jovem de hoje? Eu não sou certeza a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque de facto é muito complexa. Como já alguém disse aqui hoje, há diferentes jovens, aliás, eles são um reflexo da sociedade em geral, na minha opinião. Portanto, certamente diferentes jovens respondem de forma diferente a diferentes estímulos e não acredito que haja fórmulas para todos. Portanto, acho que tentamos, no nosso caso, centrar-nos na nossa missão em particular, e tentar que ela chegue de forma mais efetiva possível aos jovens, e temos conseguido. Vamos pedir ajuda então à Dália Carvalho, que é psicóloga. Sim, eu estou no 4º ano de Psicologia. Boa noite a todos. Mas neste caso eu sou dirigente associativa, ou seja, sou presidente da Young Me Enterprise, que é a empresa júnior da Universidade do Minho, e queria deixar aqui se calhar outro pensamento, que é, nós somos a geração arrasca, não é? Então temos de nos desenrascar de alguma forma. E tal como já foi referido, o que é mais procurado agora quando a gente se candidata ao mercado de trabalho é realmente aquilo que fazemos para além das aulas, para além do nosso curso, por assim dizer. Ou seja, acaba por haver aqui, digamos, não quero usar a expressão incongruência porque pode ser forte, mas é-nos exigido tanto a nível do curso e se temos também fazer mais além, acabamos aqui por ter que fazer muito para realmente conseguirmos marcar a diferença, principalmente para aquilo que nós queremos fazer. Portanto, sim, nós fazemos também política, mas se calhar naquilo que está mais próximo de nós e poder assim influenciar também em termos de sociedade. Sim. Eu gostava só de fazer uma pequena intervenção, enquanto surge aí uma nova pergunta, que também é importante nós recentrarmos um pouco sobre aquilo que são os direitos políticos tradicionais. Nós temos estado aqui a falar muito, e bem, de que há novas formas de participação que vão emergindo, mas eu volto a frisar, é muito importante que a participação se traduza em decisão e, portanto, nós podemos estar em vários fóruns, várias atividades da nossa vida social, em voluntariado, em que fazemos toda a diferença, fazemos muita diferença na vida das pessoas, isso é fundamental, mas depois há alguém que está a decidir, não é? Há alguém que está a tomar as decisões. E, de facto, os direitos políticos tradicionais, sobretudo o voto, continuam, quer se queira, quer não se queira, continuam a ser um veículo fundamental de nós fazermos essa diferença. E se não estamos efetivamente contentes com as propostas, com os partidos, os jovens têm de se manifestar, por exemplo, através da formação de movimentos independentes. Eu estou ali a olhar para a Ruth Maia, que está agora a concluir uma tese de mestrado em Ciência Política sobre a presença dos movimentos independentes nas autárquicas em Portugal. E são muitos. O problema até foi depois como restringir o estudo, são mesmo muitos, e não são, ao contrário do que as pessoas pensam,
epifenómenos de ressabiados que, enfim, estavam no partido político e depois não tiveram muita atenção e então aí veio o movimento. Claro que há também estes casos e que depois são os mais, às vezes até os mais caricatos, os mais falados na comunicação social, mas há muito mais para além disso. Há verdadeiramente todo um movimento cívico, movimento de cidadãos, muitos deles jovens, que estão por detrás destes fenómenos. E eu acho isto extremamente importante, porque aí já não é só o intervir, é também o querer realmente decidir. Isso não podemos perder de mente, porque senão andamos aqui a participar de uma forma diferente. Estas formas também não são assim tão inovadoras, porque eu lembro-me que era estudante, já nos anos 90 havia vários autores, sobretudo alemães, que se dedicavam às o que eles chamavam de formas não ortodoxas ou não convencionais de participação política, portanto isto também não é de agora, mas depois é preciso mais, é preciso formas que nos ajudem a decidir ou a mudar quem está a tomar as decisões por nós. Isso não podemos perder de vista. Muito bem, queria colocar uma... Pode apresentar só, por favor? Porquê é que lhe parece que isso acontece? Isso acontece por tudo aquilo que nós já fomos aqui falando. A diferença de toda a juventude tem que ser a própria diferença. E quando falamos de diferenças, falamos também de duas vertentes. A primeira é a inércia, que é sempre mais fácil, já vem desde miúdo até hoje. Portanto, é a inércia de ficar quieto e não fazer nada. E depois a proatividade, que eu acho que é o fruto dos jovens. E, portanto, quando falamos de todos os exemplos que já falamos hoje, de cidadania ativa, de pessoas que vão para a rua ajudar os mais idosos, de pessoas que vão para fora do país para ajudar aqueles que mais necessitam, precisamos também, e falta enquanto dirigente partidário, de pessoas que enriqueçam as próprias estruturas partidárias. E aqui deixava também um repto ao professor Fernando Alexandre, porque eu percebi que, naturalmente, o professor Fernando Alexandre entendeu que, em certa fase da sua vida, dar uso das suas capacidades e bem em Portugal e, portanto, prestar este serviço, fosse o melhor a fazer. E fosse o melhor a fazer também num governo, que não foi um governo independente, era um governo com opções políticas e de uma coligação. E, portanto, presumo eu que identificando-se também um pouco com o sistema partidário, pelo menos em linhas gerais não discordando assim tanto dele. Eu percebo, ou gostava também de perceber, qual foi o fator-chave para essa desconfiança que depois veio a surgir mais tarde na sua vida, porque eu acho que isso é importante enquanto governante e enquanto ator político, para dar a entender aos jovens um pouco daquilo que é preciso mudar. Eu acho que aqui é preciso colocar exemplos para dar isso, para dar essa transparência ao próprio debate, mas depois deixar o resto, que eu acho que é o resto mais importante, que é
autoritárias, desconfiem de estruturas de poder, mas acima de tudo façam uso das vossas valências, façam uso das vossas capacidades para transformar um pouco. Porque nós temos a certeza que o sistema democrático é hoje mais democrático do que nunca, mas pode ser bastante melhor se nós participarmos. Muito obrigado. Quer responder, professor? Eu, como já disse, eu tive imensa honra em servir o meu país. Obviamente eu sou militante do PSD, não tenho claramente uma visão mais ideológica daquilo que eu acho que é melhor para o país. Sou muito crítico do partido do qual sou militante. Nunca tive problemas. Quando eu digo que os partidos são fechados, tenho sido muitas vezes convidado para participar em coisas. Nesse caso, aceitei. O partido nunca foi fechado em relação a mim. Eu não me estou a queixar de mim. Agora, de facto, eu reconheço, eu sou académico, foi a minha opção. Decidi não ser gestor de empresas a dada altura. Decidi fazer carreira académica e é na universidade que eu me sinto bem. Por isso, não quero fazer carreira política. Não tenho essa ambição. Agora eu tenho, como já lhe disse, já fiz muita política aqui na universidade, porque isto faz parte da minha maneira de ser. Como eu costumo dizer, estive sempre em associações também. Criei clubes de cinema, organizei muitas coisas na Associação Académica de Coimbra, geri o condomínio do meu prédio, tive na Associação de Estudantes, sempre na Associação de Pais das escolas dos meus filhos. Ou seja, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito crítica, mas sou crítico no sentido de vamos mudar isto, vamos tornar isto melhor. E nesse sentido eu sou mesmo político. E por isso, obviamente, quando eu tenho a oportunidade, ainda por cima naquela situação extremamente difícil para o país, de servir o meu país, eu senti isso como uma coisa que não podia dizer que não. E não quero dizer que não venha novamente a dizer que sim, porque eu acho que é uma oportunidade. E digo-lhe uma coisa, quando os políticos dizem que não se consegue fazer nada, olha, eu não tive férias porque tinha sempre que fazer. Eu não tive férias, cheguei a ir para a praia, tentar fazer um feriado com uma ponte e passei o dia ao telefone e, a dada altura, fui para Lisboa, porque havia sempre coisas para fazer. E, de facto, quem está nessas posições tem um enorme poder para fazer. E, por isso, quem não faz, muitas vezes, não faz porque não quer fazer, não faz porque não sabe como fazer. E, por isso, há essa possibilidade. E, como eu gosto de fazer, gostei imenso dessa experiência. Agora, o que é que eu não gosto? Para já o que eu lhe estou a dizer, ou seja, é a minha carreira. A minha carreira é isto, ou seja, hoje o que eu faço é o que eu gosto mais. Passo a maior parte do tempo dia fechado dentro de um gabinete. Gosto muito de dar aulas, mas gosto muito de estar fechado no meu gabinete. Costumo dizer isso, um dos privilégios de ser professor universitário é poder fechar a porta. Eu fecho a porta, ninguém me chateia. E isso é uma coisa que me permite escrever, e modéstia à parte tenho feito alguns trabalhos muito importantes sobre a economia portuguesa, ou seja, mudei a minha investigação precisamente para estudar a economia portuguesa porque senti esse apelo e essa quase obrigação, ou seja, eu fiz sempre tudo no ensino público e formei-me em Londres em Economia e andava até 2007 a escrever artigos em inglês sobre dados ou da economia americana ou simulados sobre questões de política monetária, para a qual o meu contributo era uma coisa... dava algum contributo, mas era mínimo, e achei que alguns dos melhores economistas portugueses de facto não estavam em economia portuguesa. E esse ato, por exemplo, dentro da minha investigação, também foi uma decisão quase política. Mas não foi por fazer carreira, para ter trabalhos, para fazer carreira, não foi isso. Depois acabaram por chamar a atenção de uma série de pessoas, mas não foi por isso, foi porque achava que nós, sobretudo porque o debate em Portugal económico é tão ideológico e tão pouco factual e tão pouco informado, nós precisávamos dos economistas a estudar a economia para não se dizerem as neiras que se dizem muitas vezes sobre aquilo que é as causas da crise da economia portuguesa, essas coisas todas. Não é? Fica claro que a sua dedicação à academia não é irrevogável. Vamos poder voltar a vê-lo na polícia. Foi só uma provocação. Diogo Cruz é CEO da U-Dream, que é um projeto muito interessante. Quero partilhar aqui com esta Assembleia
com quem nos segue, que projeto é este? Sim, claro que sim. Antes de mais, quero agradecer de fundo de coração esta oportunidade. Eu tenho alguma dificuldade em definir exatamente o conceito que é política, mas se política for estar na quarta-feira à noite a falar acerca destes temas e aprender tanto com tanta gente, eu voto. Acho que muitos estudantes não vão votar por ser quarta-feira, especificamente, mas eu voto e acho que pode ser muito bom, porque eu sinto, e estou a falar de forma muito honesta, que estou mesmo a aprender muito, e eu sei que é pouco tempo, estamos aqui a conversar há pouco tempo, mas estou sinceramente a aprender muito e tenho uma visão que adoraria partilhar convosco. Eu acho, no fundo, que me custa um bocadinho aceitar a questão dos jovens estarem de costas para a política. Acho que estão de costas é falta de educação, por acaso, porque os jovens não viram as costas aos desafios. E se estão de costas é porque estão, provavelmente, a ir em direção a alguma coisa que acreditam muito, seja cultura, seja educação, seja trabalhar a própria felicidade, seja o que for. Eu acho que estão a ir para algum sítio, não estão de costas por falta de respeito. Eu tenho o privilégio de gerir uma organização que existe na Universidade de Minho e foi absurdamente bem acolhida na Universidade de Minho, mas também o é na Universidade do Porto, na Universidade de Aveiro e mais recentemente na Universidade de Coimbra. E esse privilégio é tão grande ao ponto de eu constantemente conhecer estudantes que se candidatam à organização. A eDream é um projeto educativo, tem como missão desenvolver a liderança social em estudantes universitários e fala através de experiências sociais, como, por exemplo, acompanhar a criança em estado terminal ou com uma situação débil e concretizar os seus sonhos. Portanto, fazem-no para ajudar quem mais precisa e crescem enquanto fazem. As únicas 3 características que são necessárias para se candidatar à eDream é querer mudar o mundo, não fazer a mínima ideia de como é que isso se faz, e querer aprender nesse processo. E, portanto, nós anualmente temos cerca de 1000 candidaturas e, portanto, custa-me efetivamente dizer que estamos de costas viradas, seja para o que for, quando 1000 pessoas por ano dizem eu quero e que acredito muito que isto faz sentido e quero isto na minha vida. Esse número tem-se mantido constante, tem aumentado, diminuído? Não se sente ainda um fluxo capaz de... Tem aumentado por razões óbvias, que é o facto de termos mais organizações ao longo do país, mas tem aumentado anualmente também, sim. Isso deixa-me mesmo feliz, porque as pessoas que acabam por entrar na eDream não podem de forma nenhuma ser escolhidas por médias, não podem ser de forma nenhuma escolhidas por experiência profissional. Porque como é que é feita a seleção? É feita exatamente nestas 3 características. Era uma brincadeira por muito vocês? a sério. Sim, é feita por nós. E é basicamente a única coisa que nós, e que eu gostaria de partilhar, é que eu tenho mesmo o privilégio de conhecer pessoas que lutam muito para serem pessoas mais felizes e que às vezes não sabem mesmo como é que isso se faz. A universidade é extremamente importante para nós definirmos que tipo de pessoas queremos ser no futuro. Mas responde mais exatamente a como é que isso vai estar expresso na minha folha de vencimentos. E acho que é extremamente importante existirem mais projetos de educação não formal que permitam os estudantes conhecerem-se enquanto pessoas. Mas acho sinceramente que é fixe isso ser feito pelos estudantes e se isso acontecer, nós vamos acabar por enfrentar os desafios que acreditamos que vão nos impedir de ser felizes. E, portanto, as empresas vão começar a perceber que tipo de estudantes é que esses são, vão começar a ver valor neles, vão começar a contratá-los. E os nossos pais vão começar a perceber que é absolutamente interessante, apesar de nunca lhes termos dito que amamos, porque os nossos pais não nos disseram isso a nós e não nos ensinaram, ter um filho a chegar a casa e dizer: olha, pai, eu amo-te. O que é que tu fizeste? Eu não fiz nada, sei lá, disseram-me e eu acreditei, fez-me sentido e fez-me feliz. E, portanto, quero dizer que te amo. Wait a minute, o que é isto? Eu acho que isto é educação e eu acho que isto é política. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isto é política. Eu acredito que sim. E, sinceramente, a versão mais otimista que eu acredito e que queria deixar é que acho que há uma tendência humana de lutar para sermos felizes. E isso vai acabar por acontecer. E, portanto, a política vai encontrar o seu espaço aí, da mesma forma que nós, jovens, vamos encontrar o nosso espaço. Era muito interessante sabermos exatamente onde é que se vota para ser mais feliz. Portanto, se existir algum partido que diga o partido é ver-te sorrir e o teu eu vou votar, e acho que muitos estudantes também vão votar nisso. O eDream pode ser um bom nome do partido. Eu acho que sim. Eu tenho que perguntar aos meus pais o que é que eles acham sobre essa decisão da minha vida, mas eu acho que sim. Mas queria deixar a versão, acima de tudo, de que a minha opinião é que os jovens de hoje em dia são cada vez pessoas mais ávidas por crescerem, por serem mais completas e por serem mais felizes. E se assim for, acho que estamos num ótimo caminho. Muito bem. Rui Torrinha é programador também, é programador artístico do Centro Cultural de Vila Flor. Parece-lhe que há aqui um problema de linguagem, isto é, há uma dificuldade de aceder à comunicação com os jovens porque os juristas falam entre si, os políticos falam num círculo fechado. Parece-lhe que há um problema de linguagem? Eu acho que há mais um problema de relação.
Eu hoje ouvi aqui coisas muito interessantes, e sobretudo a questão da diversidade dos pontos de vista e da percepção que se tem sobre isto, mas fundamentalmente a possibilidade de estarmos numa sala a confrontar pontos de vista e a complementá-los. Eu acho que há aqui um problema de relação, e esse problema de relação, eu quero dizer que a minha experiência com os jovens é maravilhosa. Ouvi aqui na sala uma coisa que para mim tem valor máximo, que é a questão do espírito crítico. Nós falamos aqui de tomadas de decisão, falamos aqui de participação, mas acima de tudo acho que há aqui uma questão do espírito crítico, não é? E esse espírito crítico vai permitir tomar posição ou não. E às vezes o não votar, o não estar, é uma tomada de posição. É uma tomada de posição dizendo isto não serve. Não é? Nós somos mais exigentes, queremos mais. E, portanto, nós não nos revemos nisto. Portanto, escutem-nos lá, ouçam-nos lá um bocadinho mais. Vão um bocadinho mais fundo, não é? O nosso horizonte é mais largo, é mais sonhador. E, portanto, aquilo que vocês nos estão a oferecer não chega. E, portanto, nós já nos manifestamos de várias formas e vocês não percebem. Não é? Portanto, há aqui um problema de relação. E eu concordo aqui com esta ideia de que, de facto, são os partidos, no fundo, ou o sistema, que não está a perceber a mudança do mundo, não está a perceber as pessoas que constroem, que são as responsáveis por construir o futuro do mundo. E que são pessoas mais ambiciosas, mais preparadas, mais curiosas, mais interessadas, muito mais em multicamadas, não é? Hoje os jovens trabalham em multicamadas. Há pouco falava como é que poderíamos definir o perfil. E esta multifacetada realidade, não é? Eles estão muito mais preparados do que nós, não é? Nós falamos muito na especialização das coisas. Eu acho que o mundo passou essa fase, um mundo em aceleração permanente de mudança, e isto é inequívoco. E, portanto, eu acho que a questão da relação é fundamental, que é perceber que, no fundo, as coisas estão nas mãos deles e não em quem está no poder neste momento. E às vezes acho que há aqui um processo anacrónico entre aquilo que é o sistema político, na verdade, é um sistema que, no fundo, está implementado, e eu vi aqui com alguma pertinência dizer que este sistema, no fundo, nos defende de alguns perigos da democracia, mas a verdade é que acho que há aqui todo um processo novo a ocorrer que nós ainda não conseguimos percebê-lo e descodificá-lo. E queria lembrar, para não me alugar muito, aqui de um fenómeno que aconteceu em 2012, e eu lembro-me que até o Zizek escreveu isto num livro chamado O Ano em que Sonhamos Perigosamente, em que houve uma grande manifestação pública. Portanto, a forma que o mundo escolheu para demonstrar que algo não estava bem foi apoderarem-se das praças. A questão é que, a partir dali, nada aconteceu. Não é? E, portanto, como nada aconteceu, há aqui um outro processo instalado, que é o processo do sair da frente. Não é? Sair da frente. Como é que nós vamos comunicar com os jovens se eles não estão lá? Eu acho que é isto que eles nos estão a dizer. Eles saíram da frente e nós agora é que temos que ir ao encontro deles, temos de tentar perceber como é que nos conectamos de novo. E para resumir, queria dizer uma coisa que para mim é fundamental, que é, acho que o que estamos aqui a falar é um problema de liderança. Não é? Acho que os jovens não se reconhecem nesta liderança atual. A liderança política é uma liderança com responsabilidade de criar possibilidades, de traçar linhas em direção ao futuro. Essas possibilidades não são suficientes. E, portanto, na minha opinião, os jovens neste momento não se reconhecem nesta liderança. E o que eles nos estão a dizer é que há outras possibilidades que nós ainda não conseguimos perceber que eles nos estão a propor. E, portanto, acho que é um problema de relação, porque esse espírito crítico está lá, e esse espírito crítico é que faz com que eles tomem uma posição muito clara a dizer nós vemos mais longe. Acho que é isto. Eu queria só... O que disse é muito importante, porque acho que ainda não referimos aqui, mas esta geração mais nova, as gerações vão-se... Esta geração, no fundo, os alunos atuais e um pouco mais velhos, marcam uma diferença muito grande em muitas décadas em Portugal. Eles são uma geração que, ao contrário, a minha foi das últimas, tenho 46 anos, foi das últimas, em que viu o país sempre a transformar-se, sempre a crescer, sempre a melhorar. E, aliás, é assim que eu penso sempre, e por isso decidi estudar a economia portuguesa. Mas esta geração não tem essa percepção, ou seja, é uma geração que viveu com o país, nasceu com o país em crise e viveu este tempo todo com o país em crise. Só houve, ou seja, por isso essa relação, e aí eu acho que de facto há depois um desfazamento muito grande entre os partidos e esta nova geração, porque é uma percepção completamente diferente do que é o país. E as lideranças atuais ainda são as lideranças do Portugal antigo, que estava sempre a crescer, sempre a mudar, e por isso não conseguem alinhar o discurso. E como os partidos são muito fechados, e como eu falo com pessoas dos partidos, e falo com muitas, sobretudo com pessoas que não são dos partidos, eu noto isso.
porque eles vivem mesmo numa redoma. Eles, quando estão a falar... Às vezes eu ouço dizer coisas que eu não ouço em mais lado nenhum. Ou seja, aquilo é mesmo só uma troca de informação entre aquele grupo fechado que pensa que o país é assim e que não é, está completamente desfasado. E tem muito a ver com isso, acho eu. Por isso, esta questão desta geração muito mais novas, que já não são assim, que já vai quase até aos 30, que é uma geração que cresceu sem crescimento económico, sempre com a questão da incerteza, do desemprego, dos salários congelados. Eu não, eu cresci sempre com o país a crescer, a transformar-se, vamos ser europeus, vamos estar no pelotão da frente, tínhamos esses chavões todos, uns gostavam mais, outros gostavam menos, mas essas lideranças faziam todas esse trabalho. Mas fizeram-no também num contexto completamente diferente, porque é completamente diferente gerir com o país a crescer e a transformar-se do que com aquilo que temos agora, que é temos um montão de dívida, temos uma série de coisas que, para todos os governos que ainda virão nos próximos anos, será muito mais difícil. E por isso, ou seja, a saída também, esta questão da manifestação nas praças, não ficou nada, isso eu não estou assim tão certo. Ou seja, há coisas que acho que as instituições se vão ajustando a estes ares do tempo, não é? Vão fazendo as suas mudanças. Mas é extremamente complicado, porque aquilo que nós temos que vem de trás, se quiserem em termos económicos, é um lastro pesadíssimo. Temos mesmo que avançar, ainda temos alguns convidados para ouvir. Cândida Pinto é designer de moda, mas já foi outra coisa. E, portanto, é aqui um exemplo de como a profissão para a vida é um conceito completamente ultrapassado. E esqueçam os pais que querem que os jovens saibam exatamente aquilo que querem ser, porque eles querem ser coisas diferentes ao longo da vida, não é? Eu estava aqui a pensar, há bocado alguém perguntou quando é que nós paramos de ser jovens. E eu estava aqui a pensar, quando é que se para de ser jovem? Eu tenho 38 anos. Eu acho que o que define um jovem, seja de que tempo for, de que era for, para mim, obviamente, eu quero saber quem sou, eu quero ser feliz e eu quero mudar o mundo. E se eu não vejo no fundo do caminho uma maneira de alcançar isso, hoje em dia acho difícil, se um jovem não está muito inspirado, não sente um chamamento muito forte, continuar num caminho que não lhe preenche nessas três respostas, não é? Nesse sentido, eu considero que ainda sou um bocadinho jovem ao tomar essa decisão de estudar moda, que era o que eu gostava de fazer quando era pequena. O mundo da moda é um retrato, na minha opinião, excelente de como os jovens se interessam muito por causas. As marcas sabem que os jovens estão muito atentos à moda, nunca acompanharam tanto a moda, em direto, desfiles internacionais, marcas, blogs de moda. E nós vemos as marcas, seja marcas de alta costura, vou dar alguns exemplos, por exemplo, a Dior no empoderamento feminino, imensas marcas que, por exemplo, a partir de 2015 deixaram de usar pelo animal, e estamos a falar de marcas de alta costura. Na cosmética, por exemplo, Lush no apoio à comunidade LGBT, a Avon em campanhas em que promovem a diversidade morfológica, mulheres diferentes, a Dove também, a beleza real. Por exemplo, aqui em Braga temos a Zuri, não sei se vocês já ouviram falar, que são umas sandálias feitas de plástico retirado dos oceanos. A minha marca, Embrace Inc., sigam-me no Instagram, que diz não à utilização de pelo animal desde o início. Estou a pensar em mesmo marcas de fast fashion, por exemplo, a H&M tem uma linha committed que é com materiais sustentáveis. A H&M não, a Mango, e a H&M faz reciclagem de fibras têxteis, não sei se vocês sabem, mas contém desperdícios de roupa que já não podem dar a ninguém, podem entregar na H&M, eles dão-vos um vale. E depois aquilo são fibras que são recicladas, que são usadas na indústria automóvel, pronto. E os jovens sabem disto, estão a ver isto. E as marcas sabem que os jovens estão a ver isto. E a minha leitura, a leitura que eu faço é de que realmente a moda é uma arena hiperdemocrática, em que não é fácil, hoje em dia, para uma grande marca, por exemplo, de alta costura, fazer um desfile, e se não houver variedade de etnias, de tipos de corpos, de idades, vocês estão no Instagram a criticar isso. E a exigir à marca que no próximo desfile haja diversidade e haja igualdade. E eu acho identifico quais são as principais causas que a sustentabilidade ambiental. Eu considero que é, por exemplo, a Stella McCartney, que foi uma pioneira da sustentabilidade, tem um modelo de negócio que é todo baseado nos procedimentos sustentáveis, na justiça, da forma como tratam os trabalhadores. A multiculturalidade, a diversidade
base a diversidade, Diversidade. seja de escolhas sexuais, etnia, de religião. Eu acho que isso é uma coisa que está muito presente no espírito dos jovens hoje em dia. E essa linguagem ética e estética, eu acho que a política devia analisar, os partidos, deveriam analisar, porque se captam tanto a atenção dos jovens e se existe tanta adesão, porque estamos a falar de marcas com milhões de seguidores a nível internacional, se os jovens estão tão atentos a isso, né? E se são tão participativos, e se as marcas realmente estão a mudar a vida das pessoas, estamos a falar de alfabetização, e, por exemplo, estou-me a lembrar, a Mary Kay tem projetos de alfabetização das mulheres no Brasil, por exemplo. Então, por que não? Portanto, o que me está a dizer é que estão a fazer política, não é? Sim, sem dúvida. Para mim, política é isso. Muito bem. Cândida, a próxima coleção tem que dizer vote, please. O próximo ano, 2 eleições. Não sei, só uma sugestão das mangas, já há talvez. marcas a apelar ao voto. Umas aplicações. Vou chamar agora a Ana Rita Araújo, que tem... Boa noite. Eu gostava de lançar uma pergunta aberta, que é qual é a sua percepção sobre o nível de participação dos jovens? Bem, eu aproveitei esta oportunidade para também, no local onde eu trabalho, ou faço investigação, para perguntar aos meus colegas, que são de uma faixa etária bastante jovem, qual era o sentimento deles em relação à política, e eu não tenho uma ideia tão positiva, não trago boas notícias. Então, a ideia que eu fui recolhendo é que, efetivamente, há um desinteresse. Há um desinteresse por uma quantidade de coisas, já falamos aqui hoje, questões de educação, não há um impulso da educação, das políticas de educação para o gosto pela política. Desde nós enfrentamos, se calhar, o gosto pela política, já temos 16 anos, 17, 18, então já hoje em dia, com tanto estímulo que temos na internet, e já há um desinteresse, há um conhecimento prévio por causa dos mídia negativo, por causa de algumas notícias populistas, e depois porque, quando olhamos, se calhar, para os partidos que nos representam, existem demasiadas notícias negativas, demasiadas descontextualizações de pastas de ministros, ou agora que há pouco tempo recebemos seis ministros novos. Então acho que nós acabamos por nos distanciarmos destas políticas que de 4 em 4 anos mudam em relação aos partidos, e não há uma política de continuidade para o país, há uma política para os partidos. Isso faz com que haja um desinteresse por esse tipo de efemeridade que acontece de 4 em 4 anos, muda. Então, por que acompanhar? O nosso voto está lá, porque a maioria das pessoas disse-me sim, eu vou votar, mas o meu voto, acho que a curto prazo não faz diferença. E eu acho que o desinteresse parte daí, porque a curto prazo o nosso voto, o nosso interesse acaba por se perder dentro das máquinas que são os partidos. Isabel, quer responder rapidamente? Bom, é evidente que há diferentes percepções. Se foi algo muito nítido nesta noite que aqui tivemos, é que há diferentes pontos de vista, e muito provavelmente as pessoas com quem falou estarão a referir-se àquilo que nós aqui também criticamos, é esta política tradicional, a política dos partidos, que de facto levam a um distanciamento das pessoas, mas também, como vimos aqui, há outras formas. Nós falamos aqui dos movimentos independentes, podemos falar de muitos outros fenómenos. Há janelas de oportunidade, digamos, que os jovens sabem explorar e saberão certamente explorar para transformar a política. Não é negativo, não é mau, de facto, e revela sentido crítico, digamos, termos um posicionamento sobre a política e dizer, bom, não gosto, não estou de acordo, portanto, isso por si não é mau, mas depois o que importa é para onde se vai a partir dessa reação. E, de facto, aí também todos temos a nossa cota parte de responsabilidade. Portanto, não basta só esse exercício de crítica, é também depois preciso mais. O que é que a pessoa sente que deve fazer para alterar? Porque senão acaba por cair naquilo que é o tal circuito da conversa do café, em que dizemos, eles são todos iguais, e dali também não se vai a lado nenhum. E, portanto, se nós entendêssemos isso como um compromisso sério, de todas as vezes que criticamos a política tradicional, veríamos que então é preciso ter, de facto, o contraponto, uma contrarresposta. É preciso fazer a diferença.
E daquilo que eu vi aqui, daquilo que eu conheço, porque também conheço muitos dos que aqui estão, eu diria que estaremos no bom caminho. Portanto, isto não é negativo. Só houve aqui um aspecto que isto seria para um outro debate, com toda a certeza, que falámos muito em política. Para mim faz muito sentido falar em política no contexto dos valores democráticos. Porque não é certo que estejamos a falar em democracia, porque democracia implica o exercício do debate e compreender o que é o debate e o contraditório e etc. para aí adiante. Portanto, falar em política não significa ou não implica necessariamente saber quais são os princípios, quais são os valores de um exercício democrático, e para mim isso é que é um exercício salutar da política, mas isso levava-nos para outro debate. Temos poucos minutos, queria ouvir ainda, antes disso, a Helena Mendes Pereira, que é a responsável por uma galeria de arte, tem grande experiência na curadoria e a investigação artística. O seu testemunho. Bom, eu acho que de facto a minha geração tem uma forma diferente de ser participativa e de ser ativista. A arte é uma forma de ativismo político, eu dizia isso lá fora antes de entrarmos. E não é possível, nomeadamente no meio artístico e cultural, não é possível trabalhar neste meio sem nós querermos mudar o mundo, sem nós querermos, através da nossa ação, através daquilo que fazemos todos os dias, tocar as pessoas e torná-las melhor por via do conhecimento, por via da sensibilização para a estética. E isso, em alguns momentos, eu já senti isso em alguns momentos, não é compatível com aquilo que é... aquilo que nós sentimos que às vezes é estar num partido ou fazer parte de uma estrutura partidária, que é perdermos de alguma forma a nossa liberdade e a nossa autonomia. Porque todos nós somos atores políticos. Não é possível trabalhar em arte e cultura sem ser um ator político, sem querer participar. Mas muitas vezes podemos estar ideologicamente de um lado e noutros momentos ideologicamente do outro lado. Isso não é compatível com participar numa estrutura política. Eu acho que isso, à minha geração, é isso que tolda, é que nós sentimos que os partidos, ainda que sejam os protagonistas da democracia, nem sempre são os maiores defensores daquilo que é a liberdade plena, não é? Como dizia o Rambaud, o poder da liberdade livre. E é isso que nós queremos. Queremos a liberdade plena e mudar o mundo. E às vezes os partidos não nos parecem o veículo ideal para fazer isso. Deixe-me perguntar-lhe se concorda com a ideia de que os jovens são muito bons a protestar, mas não são assim tão competentes a desenhar um modelo alternativo com os recursos de que dispomos. Em algumas situações sim, em outras não. Estamos aqui rodeados de gente, e alguns conheço, que fazem por mudar muitas coisas todos os dias. Portanto, acho que há de tudo, como sempre houve. Agora, acho que há uma geração, e acho que tem a ver com essa instabilidade, a precariedade, que aqui já se falou. Há duas formas de lidarmos com isso. Uma é assumirmos essa instabilidade e essa precariedade numa lógica do fatalismo, não é? Portanto, nós somos a geração à rasca e vamos viver assim. Outra é, então eu vou pegar nisto e vou somar experiências, vou criar oportunidades, vou realmente procurar fazer algo diferente. Isso é vou procurar deixar a minha pegada, pegando nessa precariedade, nessa instabilidade, nesse não saber o que é o dia da manhã, e vou procurar deixar a minha pegada. Eu conheço imensa gente por esse país fora que está a deixar pegada em muitos contextos e, sobretudo, está a fazer uma coisa muito interessante por via da arte e da cultura, que é ir para o interior, criar projetos, ir para o interior, que o país é todo interior, tirando Porto e Lisboa, não é? Que é ridiculamente pequeno. Que é sair da zona de conforto, sair dos locais onde há tudo e ir para o outro lado, criar oportunidades, fazer pedagogia através da arte e da cultura e, de facto, tentar fazer algo diferente. E há muitos exemplos por aí. Sr. Reitor, para terminarmos, o facto da Universidade ter promovido este debate é um excelente indicador de que está atenta ao problema, mas queria saber o que é que a Universidade pode e está a fazer no sentido de aprofundar a participação cívica dos jovens. Eu não sei qual é a avaliação que a Sandra faz deste debate. Eu, do meu ponto de vista, estive aqui sentado nesta cadeira, numa posição privilegiada para ouvir as várias intervenções. Estou absolutamente satisfeito com o modo como o debate ocorreu, com a qualidade das intervenções, e fico a pensar que se um bocadinho disto se deve à ação da Universidade, eu quero crer que sim, que se deve à ação da Universidade, bendita instituição esta, não é? Que é capaz, de facto, de proporcionar não só estas circunstâncias, como, enfim, ter algum papel
na formação da opinião das pessoas e na sua capacitação para uma intervenção cidadã. Eu julgo que nós na universidade estamos continuamente a interrogar-nos sobre o que é isto de educação superior, não é? E genericamente até do que é isto de educação. E parece-me que para esta pergunta há variadas respostas. Há respostas mais restritivas, por exemplo, aquelas que tendem a enfatizar sobretudo a dimensão técnico-profissional, e há depois respostas que são, do meu ponto de vista, muito mais interessantes, que são capazes de ter da educação uma visão muito mais complexa, muito mais integrada, muito mais, enfim, uma visão multidimensional, digamos assim. E este é, de facto, é aquilo que nos move, é isto que deve mover as instituições de ensino superior, e é aquilo que eu acho que nos move aqui na Universidade do Minho. E, portanto, há, da nossa parte, em variedíssimas modalidades e em variedíssimas circunstâncias, preocupação com aquilo que eu acho que é essencial numa instituição deste tipo, que é a educação para a cidadania. Isso implica educar também para a participação cívica. E isto é feito de múltiplas maneiras, como resultou, aliás, das várias intervenções que hoje aqui tiveram lugar. Evidentemente que o Sr. Presidente da Associação Académica está insatisfeito com a representação dos estudantes em órgãos de governo da Universidade. Mas a verdade é que há uma representação dos estudantes nos órgãos de governo da Universidade. Há uma representação ainda mais expressiva dos estudantes nos órgãos de gestão dos nossos cursos. E por esta via se promove também a educação cidadã dos nossos estudantes. Uma instituição como esta apoia expressivamente a atividade associativa. Falo também na convicção das grandes virtualidades que este tipo de atividade tem enquanto contexto de formação. E não apenas da associação académica da universidade, mas das múltiplas associações que existem numa comunidade como esta. Nós temos cerca de 20 mil alunos, temos um sem número de associações que se estruturam de múltiplas maneiras e que são fator fundamental de educação e de formação dos nossos jovens. E eu diria que o fazemos também de uma outra forma que eu acho que é decisiva, não é? Que é formar as pessoas para a participação, tem a ver com o desenvolvimento de uma certa atitude para o conhecimento, para com a construção do conhecimento, não é? E a nossa perspectiva, aquilo que nós defendemos e que eu julgo que procuramos materializar até onde nos é possível, é uma relação dos nossos estudantes com o conhecimento que seja marcada por uma forte dose de autonomia, não é? Quer dizer, gostamos de pensar que cada um dos nossos estudantes é uma pessoa, um cidadão com responsabilidade na construção do seu próprio percurso académico e por essa via também do seu próprio percurso profissional. E, portanto, eu diria que temos uma ideia clara sobre aquilo que queremos fazer. Acho que as instituições universitárias têm, a este respeito, um papel absolutamente essencial. E, olhando para aquilo que se passou aqui hoje, eu não posso deixar de estar absolutamente confiante nesta geração e no país que ela vai ser capaz de construir. Esta é a altura em que os jornalistas dizem já esgotámos o nosso tempo. Agradecer a todos, que era este painel mais reduzido, um leque mais alargado também a todos os que estiveram aqui esta noite, esperando convictamente que tenha sido útil. Agradecer a vossa presença. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito bem.